Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui na nossa escola de negócios, por enquanto, tá? Por enquanto nós ainda continuaremos dando aí continuidade na escola de negócios e logo mais nós iremos estar construindo aí, organizando outras situações. Mas eu gosto desse título, nós iremos então continuar trabalhando nesse contexto de escola de negócios. E sem mais delongas, pessoal, hoje eu gostaria de partilhar com vocês algo muito interessante, algo muito legal, que é uma mentoria que eu presto para algumas pessoas aqui no meu município. E eu preparei o conteúdo para essa mentoria e foi um conteúdo tão interessante que tocou tanto com a galera que eu resolvi expor aqui no YouTube. Olha que interessante. Coragem de empreender. O que acontece muitas vezes, pessoal? A galera, a galera, a galera que começa a trabalhar, a galera que entra nessa dinâmica de empreendedorismo, muitas vezes elas acabam que não obtendo a, a energia necessária e no início do processo elas acabam não tendo um contexto ideal do que seria o empreendimento, do que seria empreender. E aí elas caem em algumas armadilhas, achando que essas armadilhas é só para elas, achando que elas estão vivendo um contexto diferente do resto do mundo. E eu trago elas para a realidade porque empreender é um desafio constante. Empreender é um ato de fé, completamente um ato de fé. Sim, é necessário, claro, planejamento, método, metodologia, mas o acaso ele precisa ser amigo do empreendedor, não pode ser inimigo. Sim, o acaso precisa ser amigo do empreendedor. Você planeja, você organiza, você monta estratégia, coloca metodologias, tem métodos para fazer tudo, mas é necessário que você esteja aberto, nós estejamos abertos ao acaso, aquilo que nós não esperamos, aquilo que nós não medimos, o a mais ou o a menos que vai acontecer, não controlar os resultados. É difícil, né, entender às vezes uma pessoa, Rodrigo, mas você que tem um pensamento matemático, como é que você fala de não esperar? Por quê? Muitas vezes você pode colocar os resultados dentro de uma caixa muito pequena ou dentro de uma caixa muito grande. O ideal é entender o que nós podemos fazer e, de fato, deixar a realidade fazer a parte dela. Olha que, por isso que eu trouxe a coragem de empreender. Claro que eu não vou aprofundar muito, tá certo? O preço de criar algo do zero. O que diferencia os que vencem não é o talento, é a coragem de continuar quando todos desistem. Essa frase é mágica. O empreendedor não pode parar. Rodrigo, mas acabou o dinheiro. Não pode parar. Rodrigo, mas as dívidas estão batendo. Você não pode parar. Você não pode desistir. Rodrigo, mas a minha família tá. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você tem que continuar. É claro que você precisa ter responsabilidade, planejamento. Não vai gastar mais do que você ganha. Não vai criar uma dívida gigantesca sem necessidade. Às vezes, Rodrigo, eu estou sem capital de giro, eu vou no banco tal. Mas, cara, faz conta. Mas conte com o acaso. Mas é necessário que você dê passos. É necessário que você dê passos. Você tem um produto que você entendeu que ele vende bem na sua região. É necessário que você saia, que você se desinstale, que você saia da onde você está e vá até o seu cliente final. É muito importante que você vá. Nós falamos aqui um pouco atrás da questão de vendas. É necessário que você saia de trás do balcão e vá até onde o seu cliente está. É muito importante que você vá, que você faça, monte um cartão, que você deixe nas empresas, que você crie situações para que o acaso te beneficie. Deixa um cartãozinho, faça um panfleto, vai atrás, corre. Porque internet, faça propaganda, vá. É muito importante que você deixe, mas planejado. Faça um planejamento. Um pouquinho mais para frente eu vou falar de planejamento. Não parar, não retroceder. A coragem de ser persistente. Dói muitas vezes olhar que muitas vezes não está dando certo. Hoje um dia foi fraco. Nossa, cara, eu vou desistir. Mas é importante que nós aprendamos com os dias
Os dias maus são os nossos professores. Por quê? A metodologia, o método, ele é chato. O método, ele é maçante. O método, ele é metódico. Entende? E aquilo que é metódico, pessoal, aquilo que é chato, repetitivo, é aí que mora o core, é aí que é o coração. Pensa, o coração bate numa pulsação, é metódico. Pensa se o coração tivesse as nossas emoções, ele falasse, nossa, coisa chata, eu fico fazendo isso o tempo todo, só isso, só isso. É isso que dá a vida. E é esse movimento que nós precisamos aprender a resistir. Pá, pá. Oferecer, oferecer. Não se canse de oferecer o seu serviço, o seu trabalho. Não se canse. Não se canse de oferecer aquilo que você tem de melhor para oferecer. Não se canse jamais. Ofereça de novo. Não, ofereça de novo. Não, ofereça de novo. Não, ofereça de novo. Sim. Opa, tomei 10 não e um sim. Cara, o sim recompensa. Então vai. E você cria um método. Cara, tem um padrão aqui. A cada 10 não eu recebo um sim. Cara, tem um padrão. Então quer dizer que eu preciso, para ganhar 10 sims, eu preciso ouvir 100 não. Então isso é um padrão. Opa, então vamos lá. Vamos buscar ouvir mais não para que os sims possam vir. É muito importante que nós não deixemos jamais de oferecer o nosso trabalho, de oferecer o nosso serviço, de oferecer as nossas coisas. É muito importante que nós não paremos, não paremos, não paremos. Vou fazer um entre parênteses aqui. Eu, muitas vezes, eu tenho essa dificuldade de parar no meio do caminho. Você vê aqui o meu canal. Claro que foi uma situação diferente, porque as coisas começaram a dar certo. E muitas vezes a gente acaba também o seguinte, quando uma coisa acaba que começando a dar certo, a gente em vez da gente pá, e intensificar, a gente meio que retrai. A gente descansa. É preciso mudar essa metodologia, essa mentalidade. É aquele negócio, ah, paguei o boleto, tô de boa. E aí o boleto vai chegando mais perto do povo, aí você vai ver, puf, paguei o boleto, tô de boa. Não, cara. Não é assim. É necessário que nós, cara, paguei o boleto, da hora, agora eu vou mais, 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 mais. Não quero mais pensar nesse boleto. Quero que se torne natural. Quero que o fluxo de caixa pague isso aqui sem precisar pensar. Eu quero é mais. Eu quero ir para cima. Eu quero criar uma estrutura para que os acasos eles aconteçam com muito mais naturalidade. E é isso que nós precisamos permanecer, permanecer firmes, permanecer corajosos, fiéis, firmes. Coragem para persistir. A persistência é o preço pago por quem escolher não viveu, por quem escolheu não viver de arrependimentos. Coragem para mudar. Pessoal, a mudança, uma coisa, é deixar de ser o que eu fui ontem. A expansão, quando nós expandimos, e isso é natural, quando nós expandimos, nós já não cabemos mais na versão anterior nossa. Nós não cabemos mais na nossa versão anterior. É muito importante que nós tenhamos essa coisa em mente. Quando nós expandimos, nós já não cabemos mais na nossa versão anterior. Então a nossa versão anterior tem que sair, ela tem que morrer. Nós precisamos desistir, nós precisamos encerrar ciclos. A importância de encerrar ciclos. Eu escrevi sobre isso no LinkedIn há praticamente um ano. A importância de encerrar ciclos. E o quanto que nós somos falhos no encerramento de ciclos. O quanto que nós somos falhos no encerrar um ciclo. É muito importante que nós encerremos ciclos. É muito importante que nós tenhamos essa possibilidade de encerrar ciclos. O encerramento de ciclos é o coração da próxima fase. Porque eu comecei, entendi. Cara, entendi. E começo a analisar os critérios, cara, onde eu quero chegar, as minhas metas, os meus planos, os meus sonhos, os meus objetivos, o porquê, o porquê, como, quando, onde. E aí eu começo a responder essas questões. Isso leva tempo, isso leva sangue, isso leva suor. Cara, quando a gente tá quase. A gente retrai. Não podemos. Temos que persistir e mudar.
Por exemplo, o vídeo que eu gravei ontem, a qualidade do vídeo que eu gravei ontem já não serve mais para hoje, gente. Tá mudando. A tecnologia que eu estou utilizando hoje já não vai servir amanhã, porque a álgebra linear, ela tá em o vetor, ele está em movimento. O vetor está se movimentando. E movimento, gente, é mudança constante, é mudança, é mudança. Então nós não podemos, principalmente no mundo globalizado, onde nós temos as informações mais rápidas, nós não temos a formação. Nós não sabemos o que fazer com essa informação, mas a informação nós temos. O que fazer com ela é o que diferencia-nos. O que fazer com as informações que nós temos é o que vai nos diferenciar. Então, mude, cara. Cara, para mim, para eu, Rodrigo, seu professor, a coisa mais complexa, deixar as pessoas. Deixa as pessoas irem embora, cara. Deixa as pessoas. Como é que você sabe que você mudou de ciclo? As pessoas em volta de você mudaram. Nossa, eu digo assim, é assim. Elas mudaram. São outras pessoas que te cercam, que te rodeiam. Então, quando você muda as pessoas, e aí você analisa, você mudou o seu nível de pessoas, são pessoas melhores ou piores? É sempre as pessoas. Observe as pessoas que te cercam. Cara, eu entrei num ciclo de pessoas, eu estou visitando outras cidades, eu estou participando de outras, conversando com outra galera. Estou em outros ciclos, estou participando de outras. Ah, então tá funcionando. Então eu tô expandindo. Agora, comecei a ficar muito tempo no mesmo ciclo. Se eu sou uma pessoa que aprendo rápido, aquele ciclo ele vai começar a me sugar. Então é necessário que para ajudar aquele ciclo, você sobe e você vai subindo. Muda. Observe para ver se você tem facilidade ou dificuldade, certo? Coragem para mudar. Pessoal, quando você quer, por exemplo, você tem uma dinâmica, quero correr 10 quilômetros por dia. Qual que é o exercício que você precisa organizar? Não é pensar nos 10 km, mas é pensar que você vai ter que criar resistência para suportar o impacto durante um determinado período de tempo. Você que vai ter que suportar o impacto, você vai ter que melhorar o seu coração, você vai ter que melhorar a sua musculatura para resistir um período intenso de, de troca de energia. Será que eu consigo ficar um tempo trocando energia? Porque é troca de energia. E dou e recebo, dou e recebo. Tô gravando esse vídeo, tô dando energia, recebendo energia, dando energia também. Qual que é quanto tempo eu consigo suportar isso? Essa troca. A gente vai se preparando. Vai chegar um momento em que 10 km vai ser fichinha. Todo dia eu consigo, 70 km por semana, consigo trocar de boa. Meu organismo vai se preparando para isso. Vai ter resistência, vai ter uma série de fatores que vão entrar, mas se eu determino e corro atrás e ajo, determinei, então eu vou agir de acordo com aquilo que é a minha intenção. Aí eu consigo determinar. Preciso construir métodos, metodologias, certo? Eu falo que vou falar pouco, mas eu não consigo. Minhas aulas ficam densas. Eu adoro isso. Quem aprende a suportar o desconforto domina o próprio destino. Por quê? E aí nós vamos parar aqui. Depois eu vou criar outro vídeo falando sobre planejamento e metodologias, tá? E métodos. Planejamento, coragem com direção e fechamento. Então vamos lá. Suportar a dor do desconforto. O desconforto é o batismo do crescimento. Nada floresce na zona de conforto. Ela é o cemitério dos sonhos. Pessoal, para a gente finalizar então essa aula, né? Com cada vídeo é uma aula. Treine o desconforto. O que dá resultado é aquilo que é mais chato, aquilo que é metódico, aquilo que é penoso. Isso gera resultado. Aquilo que é muito confortável não gera resultado, tá? Então, analise aí como é que você tá na sua vida, no seu negócio. Cara, tá tudo muito de boa. Cara, sai daí. Sai daí. Vai pro próximo nível. Coloca alguma coisa te dando ali impulso para você poder ir para frente, tá certo? Pessoal,
Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo.